Amém. Senhor Jesus, Amém. só Tu és santo, Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. só Tu és puro, Sim. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor também deixou o mandamento a nós, Sim. Senhor Jesus, Amém. de purificar-nos, Sim, Senhor. de santificar-nos. Sim, Senhor. Usa essa reunião nesta noite, Amém. Senhor Jesus, Amém. para colocar um pouco mais da Tua essência Sim, Senhor. dentro do nosso espírito, Amém. dentro da nossa alma. Amém. Senhor Jesus, Amém. nos lava nessa noite Amém, com Senhor. a Tua palavra. Amém. A Tua palavra é a verdade. Amém. Que seja nessa noite, Senhor, Sim, Senhor. como um jato. Sim. Senhor Jesus, Amém. que vai lavar tudo que não te pertence. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Fala conosco. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Muito feliz com mais uma reunião da igreja. Queria, Senhor Jesus, queria dar uma boa noite para os irmãos que estão em casa também. Senhor Jesus, estão assistindo da vossa casa e que possam também aproveitar para estar se santificando. Amém? Senhor Jesus, nós vamos desfrutar da mensagem 1 do alimento diário, da série Deus nos chama para o seu reino de glória. E o fascículo que nós estamos desfrutando é a vinda de Cristo é certa. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse livrinho aqui, irmãos. Se você ainda não tem, tenha o desejo ardente no coração de obter esse livro para estar desfrutando. Esse é o primeiro da igreja. Senhor Jesus. Amém. E o tema da mensagem dessa semana é a vontade de Deus, a vossa santificação. Senhor Jesus, nós estamos desfrutando, irmãos, da epístola aos Tessalonicenses, que Deus usa Paulo de forma extraordinária, mas não em aspectos visíveis, mas em apenas humanidade, Senhor Jesus. E para nós podermos entender um pouco mais dessa epístola, a gente relembrar um pouco, das outras mensagens que o Senhor nos descreve, a situação daquela região, Era uma cidade ali da região da Macedônia, onde a cultura deles era a idolatria, Era o prazer em ter vários deuses para saciar ali a sua carência, em todos os aspectos da vida. Então, Paulo encontrou uma região que exteriormente... Acho que não vai dar certo, não. Senhor Jesus, agora vai precisar. Paulo, ele encontra uma região muito complicada, porque para você levar um único Deus, um Deus único, para uma região em que a cultura era de adorar vários deuses, Então ele já encontraria uma batalha muito forte. Mas o exemplo que Paulo deu para os Tessalônicos, foi de humildade, de humanidade. E ali ele pôde ganhar várias pessoas para o Senhor, ele levantar a igreja, em Tessalônica, até mesmo pessoas de alto escalão, E aí o Senhor pôde ter vantagem naquela região, porque eles não poderiam congregar, não poderiam adorar outros deuses, seriam perseguidos, seriam isolados das outras pessoas. Então Paulo achou ali, o Senhor achou um caminho ali por meio de Paulo, E aí, quando ele levanta, aquela igreja, que deu um testemunho maravilhoso em relação à convenção deles, Paulo, ele se sente feliz por aqueles irmãos estarem avançando, na vida humana, não estão mais adorando deuses, não estão mais ali com as suas imagens, suas esculturas. Mas Deus mostra para Paulo que também há um caminho que precisa ser mais profundo, que é a nossa salvação interior. Todos nós, irmãos, a nossa experiência, quando Deus nos chamou, Ele compartilha conosco da santificação posicional,
que é o quê? A nossa experiência de alguns de nós, né, não todos, que estávamos ali no mundo, né, praticando as coisas do mundo, e quando Deus nos chamou, né, com a sua misericórdia, ele nos tirou daquele ambiente e nos colocou no ambiente da igreja, né, no viver da igreja. Então, ele nos santificou posicionalmente, que é o quê? Nos tirou de um ambiente físico, né, de uma esfera física, e nos trouxe para um ambiente da sua presença, né, da sua palavra, que é a igreja. Então, os Tessalonicenses estavam passando por essa experiência, né? Só que Paulo, ele também ensinou, né, muito a eles sobre a santificação, né? Sobre o lavar do Espírito, né? Que não era só deixar de adorar ídolos, né? Deixar de praticar aquelas coisas, mas também buscar na palavra a vida de Deus. Senhor Jesus. Então, o primeiro passo que os tessalônicos precisavam fazer era exercitar o dom da fé. A fé que eles receberam ao crer no Senhor Jesus, né? Todos nós recebemos essa fé. Nós cremos, né, por meio da fé que o Senhor nos deu. Só que essa fé ela precisa ser exercitada, né? Senhor Jesus. E tem um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta. Em 1 Tessalonicenses, que a gente vai ler vários versículos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 3, do capítulo 1, fala aqui: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira ação que Deus tem em nós é da nossa fé. E aí se inicia um processo, irmãos, que é um processo, vamos dizer que é o principal processo para nós podermos habitar em Deus no dia, que é o processo de santificação. Deus, ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Passo a passo, irmãos, na vida da igreja, nós estamos nos santificando para habitar em Deus. E Paulo teve que compartilhar isso com os tessalonicenses, né? Que não só era aquilo que o Senhor queria para eles, mas algo maior, né? Amém. Algo grandioso. Irmãos, nós que estamos na vida da igreja, Deus tem preparado para nós, não é só esse ambiente maravilhoso de reuniões, né? Só congregar. Deus está preparando para nós habitarmos nele. Amém. A cada dia, sermos parecidos com ele, né? Tornamos homens deuses, né? Mas não em deidade, mas em vida e natureza. Expressando a Deus por meio da nossa santificação. Amém. Senhor Jesus, tem um versículo de 1 Pedro, irmãos. Deixa aberto 1 Tessalonicenses, 1 Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Senhor Jesus. Amém. Ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém. Como eu falei de Paulo, ele expressou uma santidade, ele expressou a presença do Senhor por meio do seu procedimento. Isso é algo grandioso, irmãos. Senhor Jesus, nós podemos, irmão, por meio da nossa vida humana, expressar o Senhor é um nível muito elevado de vida. Porque a nossa vida humana, né, a nossa característica humana, ela não é de expressar a Deus. Mas Deus, ele deixou esse caminho para nós. Nós sermos santos em todo o nosso procedimento, né? Em Cristo, nós temos condições disso. Amém. Paulo, ele deu um testemunho para os irmãos em Tessalônica de um viver humano,
mas ali era o próprio Senhor expressando ali por meio de Paulo, né? Sendo expressado. Senhor Jesus. Isso aqui parece que minha garganta. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ficou melhor. Então, irmãos, esse é um assunto que Paulo ele discorre com muito temor, né? Que a santificação, irmãos, ela é algo que, teoricamente, ela viria em nossa vida de forma espontânea, né? Assim como nós recebemos o Senhor. Mas a gente vê que é um assunto muito denso, né? Falarmos de algo tão íntimo, que é a nossa vida particular com o Senhor, né? A nossa santificação, né? A nossa purificação. Senhor Jesus. Mas Paulo, ele fala com muito amor aos Tessalonicenses em relação a isso. Irmãos, cada um de nós, independente de como nós estamos atualmente, nós estamos buscando a santificação, irmãos. Então, o caminho é não parar. O caminho é continuar. Independente de algum tropeço ou de alguma falha, todo o processo que nós já passamos, irmãos, de santificação, não foi em vão diante do Senhor. Então, o caminho não é se afastar dos irmãos. O caminho não é se afastar da vida da igreja, do Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente já teve uma experiência de santificação ao receber o Senhor Jesus. Mas resta a nós continuarmos, né? Avançar cada vez mais. Por isso que Paulo deixou esse versículo maravilhoso para a igreja de Tessalônica, né? Continue. Amém. Continue a santificar. Amém. Continue a buscar o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis vir e agradar a Deus. Viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, o Senhor ele tem algo para nós maravilhoso na vida da igreja. E essa mensagem, ela é realmente para nós. Nós estamos nos santificando, irmãos. Estamos nos purificando a cada dia, cada reunião do grupo familiar, né? Agora, as reuniões virtuais, das irmãs que estão em casa. Cada palavra, irmãos, é para nós nos santificarmos ao Senhor. E o que Paulo deixa para nós, né? Hoje, eu passo para os irmãos, é que apenas continue. Amém. Continue buscando o Senhor. Amém. Continue nas reuniões. Amém. Continue nas suas orações, na sua leitura do alimento diário. Amém. Independente, eu estou tanto tempo na vida da igreja, eu acho que eu ainda não conseguia o meu nível de santidade que eu queria, né, o meu nível de pureza que eu queria, meus pensamentos, né, ainda são ruins. Mas, irmãos, apenas continue. Amém. Que o Senhor, passo a passo, vai nos moldar segundo a vida dele. Senhor Jesus. Amém. Queria também ler o versículo 2 com os irmãos. Agora vamos ler vários versículos aqui. Ele diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Esse versículo, irmãos, ele resume a vida da igreja também. O Senhor nos deu a revelação da palavra, irmãos. Senhor Jesus, quanto o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem nos dado muito, irmãos. Toda a revelação do seu plano, Deus tem dado a nós. Amém. Então, não é por meio de um simples item, né? Na verdade, um item que é crucial na nossa vida, nós vamos parar. Nós precisamos continuar, irmãos, porque é muita revelação que nós recebemos. E se essa revelação de um assunto
mais complicado não seja real na sua vida, mas veja tudo que Deus está nos dando e pegue toda essa palavra, irmãos, e traga como vida para você. Amém. Trazer como vida, porque Deus ele tem nos dado tanto, né? Assim como Paulo deu aos Tessalonicenses, então ele falou para os irmãos, é muita coisa que eu estou dando para vocês. Por causa de um problema, não deixem de congregar. Não deixem de buscar esse Deus vivo, né? Esse Deus único. Senhor Jesus, fala no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, Aleluia. a vossa santificação, Amém. que vos abstenhais da prostituição. Esse versículo, irmãos, ele fala que Deus ele tem uma vontade. Assim como no Jardim do Éden, Deus ele tinha uma vontade. Mas ele também, né, deixou, de certa forma, o homem escolher. Mas a vontade de Deus fosse cumprida no Jardim do Éden, Deus, ele permitiria que o homem fizesse parte dele mesmo, Senhor Jesus. Só que o homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali, ele passou a não ter mais possibilidade de habitar em Deus, porque Deus é santo, Deus ele é puro, ele não tem mistura. E aí, o Senhor, ele não desistiu do seu plano, né? E ele continua por meio de muitas pessoas, né? Muitos servos, né? No Antigo Testamento, traçando ainda essa mesma linha de santidade, né? De santificação, até ele trazer a nós algo maravilhoso, né? O seu próprio Filho a nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse que deu um caminho a nós, irmãos, podermos novamente habitar em Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. É o primeiro caminho, irmãos, para a santificação. É a presença do Senhor. Amém. E aí ele fala dessa palavra, né, que é até um pouco estranha ela tá aqui, que vos abstenhais da prostituição. Paulo, ele encontra, né, esse problema na igreja de Tessalônica, na igreja não, na região, né, da Tessalônica, essa forma muito vulgar da região, né? Prostituição, lascívia, né? Todos aqueles cultura, né? Ali sexuais, aqueles problemas bem pecaminosos, né? Então Paulo ele ainda fala, né, dessa palavra para os irmãos, como também uma exortação, né? Saiam disso, não dê espaço para isso no meio de vocês. Porque era algo muito constante, irmão, no meio daquela região, era algo muito normal. Então, Paulo fala que Deus, ele tem uma ordem para vocês, Deus, ele tem uma vontade, ele tem um desejo no coração dele que vocês possam praticar, que é o quê? A santificação. E aí ele compara, né, ele coloca ali, uma do lado da outra. Essa prática, ela é contra a santificação, né? Que era uma prática que era costume daquela região. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos continuar no versículo 4, irmãos. Os irmãos estão acompanhando aí? Senhor Jesus. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Senhor Jesus. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Queria compartilhar também um pouco sobre isso, irmãos, que o irmão na mensagem, ele fala com muito amor sobre também a questão de nós
usarmos da bondade do Senhor para não nos santificarmos como devemos, né? A gente tem um pensamento que Deus é amor, né? Deus é longanimidade, Deus ele é paciente, mas, irmãos, o único requisito, irmãos, que nos impede, assim, um dos requisitos principais que nos impedem de estar na presença do Senhor é a impureza. É algo que Deus ele abomina de imediato, porque ele não tem capacidade de se misturar com outra natureza, a não ser a natureza santa. Então ele fala que Deus ele é o vingador, ele é o quê? Ele é essa justiça, né? Ele é esse fogo consumidor que há de queimar toda a impureza dessa terra, a impureza do nosso coração. Então, irmãos, a santificação é algo muito sério. Ela é algo que tem que ser todos os dias, né, priorizado em nossa vida. E não dar espaço para o inimigo, falar, não, eu vou cometer isso, e aí quando eu for ao Senhor, ele vai me perdoar, porque ele é amor, né? Vou cometer isso, que aí eu faço uma oração, me arrependo, e está tudo bem. Mas, irmãos, Deus ele também é justiça. Ele é esse vingador, que há também de nos disciplinar em relação ao nosso viver cristão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Irmão, Deus chamou você para quê? Para santificação. Deus, ele tem um chamado. Para quê? Para poder nos usar como igreja, como corpo de Cristo. E aí, ele não quer nos usar isoladamente. Então, para nós podermos ser usados pelo Senhor, usufruindo da vida dele que está em nós, a santificação novamente tem que andar conosco. Por quê? Porque Deus nos chamou para algo, irmãos. Ele deixa bem claro, eu chamei a cada um de vós, não para a impureza, e sim para a santificação. Senhor Jesus, hoje, irmãos, o Senhor nos chamou nessa reunião, foi para nos santificar. Ele colocou um pouco mais da vida dele em cada um dos irmãos. Os irmãos vão sair daqui nessa reunião, os irmãos que estão em casa, vão sair daqui um pouco mais parecidos com Deus. Em vida e natureza. Poder expressar o Senhor no seu casamento, no seu trabalho, no lugar que você vai, que você se mistura com o mundo, né? Senhor Jesus, mas se mistura fisicamente, porque o seu interior está santificado. Senhor Jesus, o irmão dá um exemplo maravilhoso, né, na conferência internacional, sobre a questão dos copinhos, né, de água. Tem vários copos ali com água, né? Todos são transparentes, todos são iguais, né? Aí ele manda os irmãos fechar o olho, né? Ele troca os copos ali e pergunta, né? Qual era o copo que era o irmão, né? Nem tem como saber, né? Todo mundo igual. E aí ele coloca ali uma cor, né? Naquele copo, e o copo se transforma, irmão. Ele fica totalmente diferente dos outros copos. Ele tem agora uma expressão. Ele tem agora uma natureza. A própria natureza de Deus dentro dele. E o irmão mistura novamente com os demais copos. Mas ali mostra a beleza do Senhor. E todo mundo consegue identificar qual é o copo que representa o irmão. Todos nós, irmãos, temos esse viver de nos misturarmos com outras pessoas que não são cristãos, que às vezes são até próprio contra o Senhor Jesus. Mas nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes. Porque nós temos a natureza de Deus dentro de nós. E aí, o irmão compartilha conosco que não é só ser diferente,
ir aparecer no trabalho e retornar para casa, mas colocar um pouco daquele elemento que está dentro de você, no seu copinho, e colocar dentro de um colega de trabalho. Sabe como? Algo muito simples. Ó Senhor Jesus. O que você tem que você é diferente? Eu vou dar o segredo para você. Repita comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ali, irmãos, aquele colega vai querer andar com você, vai querer ser como você. Senhor Jesus. E aí, você convida para a reunião, aí aquele colega de trabalho vem para a reunião, aí volta vocês dois para o trabalho ali, se encontram no trabalho, aí os outros colegas falam, agora são dois diferentes, o que vocês estão fazendo? Aí já aquele que foi convidado já descobri algo, uma pessoa tal, descobri, invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! E ali, irmãos, todas aquelas pessoas que antes não tinham expressão, vão poder também expressar o Senhor junto com você. E cada pessoa, irmãos, que você leva a invocar o nome do Senhor, tenha certeza, Deus está colocando mais da natureza dele dentro de você. A gente faz comportagem, sabe algo que nos encoraja? Cada pessoa que eu estou orando, Deus está orando por mim. Cada pessoa que eu abençoo, Deus está me abençoando. É isso que a gente sente, irmãos. Por isso dá vontade de orar cada vez mais. Por quê? Porque essa santificação, irmãos, ela parte do nosso interior. Essa santificação é eu e o Senhor. A igreja, ela é essa força, né, para me poder não parar. A igreja, ela é essa força para me continuar. E quando eu vejo o irmão, eu me encorajo. Talvez eu não invoque o nome do Senhor o dia inteiro. Eu vejo o irmão, Senhor Jesus. Mas aquela comunhão íntima, irmãos, com o Senhor, ela é crucial para a santificação de cada um de nós. Aquele tempo que gastamos ali, eu e o Senhor, né, meditando na palavra, invocando o nome do Senhor, né, compartilhando a minha vida com o Senhor me conhece. Esse é um ponto que Deus vai usar para nós, para Ele colocar mais a natureza dele em nós. Senhor Jesus, tem muita coisa para falar. Senhor Jesus, tem quanto tempo ainda dá? 5? 20? Senhor Jesus, tem 20 ainda? Tá bom demais. Senhor Jesus, eu queria também ler com os irmãos, Senhor Jesus, capítulo 1 de 1 Pedro, Senhor Jesus. Novamente sobre essa vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Ó Senhor Jesus. Todo mundo conhece esse versículo. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito. Vamos falar todo mundo junto, irmãos. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ó Senhor Jesus. Fala, eu sou santo. Porque o meu Deus é santo. Senhor, irmãos, aquele que está dentro de nós, ele é santo. Só basta você tocar nele. Acorda, Senhor. O Senhor está dentro de nós, irmão. Nós temos o livre acesso a ele, de acordar ele dentro de nós. Oh, Senhor Jesus. E ali o Senhor vai falar por nós, vai tomar atitude por nós, vai ter pensamentos por nós, para moldar a nossa natureza humana cada dia, lavando a nossa alma. Só basta tocar nele, irmãos. Ele está aqui, acessível. Senhor Jesus. Amém. Teve um problema ali, Senhor Jesus. Amém. Ele, o Senhor vai estar agindo por meio de nós, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu queria entrar no assunto que eu falei anteriormente, sobre a questão da queda do homem, né? Senhor Jesus, quando
o homem caiu, ele foi expulso, né, do Jardim do Éden. Ele não teve mais condições de permanecer numa esfera santa, uma esfera pura. E aí, Deus, ele coloca ali na entrada, né, do jardim, os querubins, né, que representa ali a santidade, né, a santidade de Deus. E aí, os querubins, eles estão ali com a espada na mão, né, que representa a justiça de Deus, né, Senhor Jesus. E ela está flamejante, né, mas explicado, ela tem fogo, né? Esse fogo, ele representa essa santidade de Deus, né? Deus, ele é fogo, irmãos. Ele é fogo consumidor, mas ele também é fogo do Espírito. Nós podemos queimar no Espírito, irmãos, porque Deus é fogo. Mas em relação também à santidade, Deus, ele é fogo consumidor. Ele quer queimar todas as impurezas da nossa vida. Ele quer queimar todas as impurezas que estão no nosso coração. Senhor Jesus, se nós permitirmos, irmão, ele vai queimar. Às vezes vai doer, mas vale a pena, irmão. Senhor Jesus, eu queria ler Êxodo 3. Senhor Jesus, estou com minha garganta um pouco seca. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ele conta um pouco da história de Moisés, né? Da experiência da sarça. Senhor Jesus, apareceu-lhe um anjo do Senhor, Êxodo 3:2, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ele fala que essa experiência de Moisés, né, sobre a questão da presença do Senhor, né? Não pode, irmãos, nós não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer forma. Senhor Jesus, nós temos que chegar aptos, né? E o Senhor nos deu esse caminho maravilhoso, nós nos achegarmos a Deus, né? É o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ele exorta Moisés, né? A forma que ele se achega, né? A presença. E olha que ele só falou da terra, né? Não falou nem de si mesmo. Ele só falou da terra. A distância entre Moisés estava ali, primeiramente era só da terra, né? E Deus aí exortou ele. Imagina se fosse a própria presença do Senhor, né? Senhor Jesus. E aí, ele compartilha, né, também voltando sobre a questão da santificação no Antigo Testamento, né? Dá exemplo de Moisés. E aí, voltando a alguns aspectos, né, desse Jardim do Éden, né? Ali o Senhor colocou o querubim, né, para guardar, para impedir, né, que o homem tivesse, né, o interesse de voltar, né, ao jardim, que é a própria presença do Senhor, né? Deus, ele dá 3 aspectos do homem, né, da volta dele ao Senhor, que é a glorificação, né, a justificação e a santificação. São 3 aspectos que nós precisamos tornar real em nossa vida. Senhor Jesus. E aí, ele dá
a cada um desses aspectos, né, do querubim, esse compartilhar dessa linha, né? Senhor Jesus, como eu falei, essa espada, irmãos, ela representa a justiça de Deus, né? O querubim é a própria glória de Deus, né? E ali aquele fogo, a santidade de Deus. Cada dia, irmãos, que nós buscamos o Senhor, Deus está tratando conosco em relação à nossa volta ao Jardim do Éden, né? Que é a sua própria vida, né? A sua própria pessoa. E aí, irmãos, nós chegamos ali na porta, né? Do Éden ali. Tem que ter muita coragem, né? Para chegar ali impuro, né? Injusto, né? E querer entrar na presença de Deus. Ele está ali justamente, o anjo, para eliminar, né, quem querer entrar na presença do Senhor sem ser justo, irmão, sem ser santo, sem ter esse fogo, né, no seu interior, queimando as impurezas. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu queria só compartilhar mais um versículo, ou passar a oportunidade para o irmão Roberto. Senhor Jesus. Está em João 17. Amém. Senhor Jesus, Evangelho de João. Amém. Ganhei muito com esse versículo. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ele fala, irmão, da linha da palavra, né? Hoje Deus nos deu a palavra como um caminho, né, da santificação. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse versículo, irmãos, ele deixa bem claro para nós, né? Todos nós já sabemos que o Senhor, ele é a própria palavra, né? Então, quando nós desfrutamos do Senhor, nós desfrutamos da palavra, né? Nós desfrutamos do próprio Senhor. Porque ele é esse verbo. Então, quando ele fala para nós nos santificarmos na palavra, é para nós nos santificarmos nele mesmo. Senhor Jesus. Amém. Porque ele é a verdade. Amém. O Senhor é a verdade. Amém. Nada desse mundo é verdade, irmãos. É tudo mentira. O Senhor é a verdade. E como que eu busco esse Senhor? Na palavra, que é ele mesmo. Senhor Jesus. E o versículo 18 continua. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Irmãos, o Senhor fez todo o processo para nós. Ele veio a essa terra como um homem, irmãos. A única diferença do Senhor para nós é que ele não tinha a natureza pecaminosa. Mas ele era um homem assim como nós, irmãos. E ele deixou todo o processo encaminhado para nós. De como nós podemos nos santificar. Porque ele também se santificou por nós. Amém. Irmãos, esse Senhor que está dentro de você, ele já é santificado. Ele já foi aprovado por Deus. Porque hoje ele está no trono, né, junto com o Pai. Está tudo pronto, irmão. Senhor Jesus. Só basta nós exercitarmos, irmão, dentro de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele fala, para que eles também sejam santificados na verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente, o Senhor preparou tudo para nós. Todo o caminho já está preparado. Só basta a gente continuar caminhando. Assim como Paulo exortou os irmãos, continue a santificar. Continue a amar uns aos outros, né? Buscando, né, no viver da igreja, esse caminho que o Senhor Jesus já traçou por nós. Alcançar a própria vida de Deus e nós podemos habitar dentro dele, irmãos. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós podemos, irmãos, ter a possibilidade de estar em Deus. Ó Senhor Jesus.
Jesus é o Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. O Kaique, irmãos, que o Senhor no Jardim do Éden, ele fechou o acesso do homem com esse querubim. O querubim impedia o homem de ter acesso à árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Mas no Novo Testamento, com a vinda do Senhor, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, fala assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor preparou para nós um acesso agora ilimitado até Deus. Ó Senhor Jesus, Kaique mostrou que quando nós invocamos esse nome, nós somos introduzidos na presença de Deus. Senhor Jesus, ele se nos tornou da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria e redenção e santificação. Irmãos, a nossa santificação é o próprio Senhor Jesus. Por isso nós precisamos hoje buscar, todo dia entrar nesse novo caminho. Todo dia, por meio desse nome, de invocar esse nome, irmão, nós vamos à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, por um lado, Deus, como fogo consumidor, ele exige, irmãos, a nossa santificação. Mas, por outro lado, ele já preparou essa santificação na pessoa do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aqui no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, o Senhor fala que ele provará a sua santidade. No meio do versículo diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Irmãos, não é brincadeira, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos aqui brincando, irmãos, de reunir e fazer uma celebração apenas para Deus. Eu não estou aqui para ouvir uma boa mensagem. Eu estou aqui, irmãos, porque eu preciso me santificar. Eu preciso da palavra de Deus para me lavar. Ó Senhor Jesus, Deus sabe, irmãos, o nosso procedimento. Deus sabe o que está no nosso coração. E Ele exige, irmãos, a nossa santificação, a nossa separação dessas coisas. O Kaique leu, 1 Pedro, né, o nosso procedimento. Como é que está, irmão, o nosso procedimento diante do Senhor, diante dos homens? Como é que está o nosso testemunho? Ó Senhor Jesus, não é só o que eu falo, mas é como eu vivo, é o que eu pratico. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse versículo que Kaique leu de João 17, ele falou, que Kaique começou falando que, né, nós temos contato com as pessoas da terra, do mundo. Todo dia nós precisamos sair, trabalhar, estudar, viver. Mas aí, por causa disso, eu vou me misturar com elas? Por causa disso, eu vou viver e fazer as mesmas coisas que elas fazem? Não, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu posso agora, irmão, ser esse copo diferente. Senhor Jesus era igualzinho, farinha do mesmo saco. Mas um dia, irmãos, Deus colocou a sua essência dentro de nós. Ó Senhor Jesus. E agora eu não preciso mais ficar preso, irmão, às coisas do passado, vivendo escravo das coisas da carne. Não, eu posso agora, diante do Senhor, me santificar. Por meio da palavra, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Ó Senhor Jesus, sabe como é que nós podemos, irmãos, ajudar as pessoas a serem salvas? Quando eu me santifico. Quando eu busco esse Deus que é santo. Aí no meu viver, irmãos, eu vou manifestar essa vida santa. Ó Senhor Jesus. João capítulo 17. Eu queria ler mais 2 versículos.
Kaique leu 3, eu vou ler mais 2. Versículo 15. João 17:15. Não peço que eu os tire do mundo. Essa é a oração do Senhor Jesus. Ser santo, irmão, não é se isolar, não. Ir para dentro de uma caverna, agora eu vou ser santo, agora eu vou me purificar. Não, não é isso. O Senhor diz assim, não peço que eu os tire do mundo. Essa santificação, irmãos, tem que ser na terra, no mundo. Nós precisamos ser pessoas cheias de Deus. Como é aquele copo, né? Um copo diferente, com essência diferente, que manifesta coisas diferentes, manifesta a vida de Deus. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa deve ser nossa oração, irmãos. Não é se isolar numa caverna, mas é todo dia ir para a presença do Senhor para ser livre do mal, para ser guardado do mal. Muitas vezes esse mal, irmãos, não é lá fora, não. Esse mal é aqui dentro, ó. As intenções do meu coração. Muitas vezes são os meus pensamentos caídos que ainda me querem levar de volta à prática da velharia. Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos ter essa seriedade diante do Senhor. Nós já cruzamos o Mar Vermelho. Nós não precisamos mais voltar para o Egito, irmãos. Nós temos a boa terra diante de nós. Como o Kaique compartilhou, eu só preciso prosseguir. Vai cair, irmão, nós somos carne ainda, temos fraqueza, mas não esqueça, né? Não desista. Não desista da promessa de Deus. Outro versículo. Ó Senhor Jesus, eles não são do mundo. Irmãos, nós não somos mais do mundo. Diga agora para você mesmo. Eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo, irmãos. Eu sou do meu Senhor. Senhor Jesus, como também eu não sou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora não tem, irmãos, como ser santo, não tem como ser separado, não tem como manifestar a vida de Deus se a gente se separar da palavra. Só tem uma maneira de ser santo nessa terra hoje, irmãos, é estar cheio da palavra. Ó Senhor Jesus, como é que nós vamos manifestar esse Deus para as pessoas, irmãos, está com o coração cheio? A boca fala do que o coração está cheio. Como que eu vou manifestar isso no meu trabalho, na escola, na faculdade, onde eu estiver, na minha casa? Está cheio da palavra. Aí a minha boca, irmãos, vai manifestar aquilo que eu estou comendo, vai manifestar aquilo que eu estou me alimentando. Senhor Jesus, e nós não podemos, irmãos, reclamar, porque palavra tem vindo em abundância para nós. O Senhor tem manifestado a sua palavra, revelado a sua palavra para nós abundantemente. Graças ao Senhor. Semana após semana, por meio do alimento diário, por meio da leitura da Bíblia, por meio dos livros espirituais, nós somos ajudados, irmãos, a receber a palavra, a ser santificados na palavra. Ó Senhor Jesus, de Deus não se zomba, irmãos. De Deus não se zomba. Não se engane. Não é porque você ouviu essa mensagem agora à noite, que agora você já se tornou um homem super espiritual. Não. Você precisa todos os dias. Irmãos, é um exercício diário. O desfrute que você teve hoje da palavra não serve mais para amanhã. No Antigo Testamento, o Senhor deixou para nós um exemplo, que era o maná. O maná caía todo dia. E todo dia o judeu, né? Todo israelita tinha que se levantar, colher o seu maná para aquele dia. Se ele desse uma de esperto e falasse assim, não, eu vou colher o de hoje e o de amanhã. Amanhã eu não preciso me levantar cedo, porque o maná derretia. Quando o sol saía, o maná derretia. Vou colher hoje, o de hoje e o de amanhã. Amanhã, o que acontecia com o maná que você colheu ontem? Derretia, apodrecia, não servia mais. O desfrute da palavra, irmãos, tem que ser diário. Nós precisamos desfrutar da palavra de Deus todos os dias. É um exercício, assim como invocar o nome do Senhor. Não espere, irmão, só a reunião da igreja. Nós podemos toda hora, a cada instante, santificar nossos lábios. Oh, Senhor Jesus, voltar nosso ser para a presença do Senhor.
E aí nós vamos experimentando essa santificação diária, essa santificação progressiva. Oh, Senhor Jesus, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. Deus é fogo consumidor. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos, irmãos, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus hoje, no meio de um mundo hoje que está tão complicado, pandemia, lockdown, fechamento de tudo, segunda onda, é só notícia assim que a gente recebe. Mas nós podemos, irmãos, nos santificar diante do Senhor. Nós temos a presença do Senhor hoje, diariamente. Nós temos um novo e vivo caminho. Ó Senhor Jesus, vamos, irmãos, avançar. Vamos prosseguir. Palavra de ordem hoje, irmãos, é perseverança. Vamos perseverar, independente da luta que você está enfrentando, independente da situação que você está vivendo agora. Irmãos, persevere. Busque mais a presença do Senhor. Coloca teu joelho, ainda entra no quarto, fecha a porta. Ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ó Senhor Jesus, nós temos a promessa de Deus. E para finalizar, eu queria finalizar com Filipenses. Senhor Jesus, Filipenses capítulo 1. Ó Senhor Jesus, versículo 6. Foi o tema do nosso hino, né, do louvor de hoje à noite. Posso confiar. Aleluia! Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todas as coisas, irmãos, nos têm sido doadas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade têm sido doadas para nós. E eu ouso falar, até tribulação. Até tribulação tem sido doada, irmãos, para nos fazer voltar para esse caminho. A perseverar nesse caminho vivo. Senhor Jesus, esse caminho estreito, na porta estreita e o caminho apertado. É aí que nós devemos perseverar. A nossa vida, irmão, a nossa vida espiritual nunca será fácil. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Que durante essa semana que se inicia amanhã, possamos ter experiências de vitória, experiência de santificação. Ó Senhor Jesus, eu vou finalizar, irmãos, orando, pedindo para que o Senhor venha nos dar mais dessa santificação. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Obrigado pelos irmãos que estão também nas suas residências. Senhor Jesus, continua, Senhor, nos levando. Continua nos conduzindo, Senhor, nesse caminho de santificação. Senhor, nós queremos aproveitar. Senhor, aproveitar essa palavra. Senhor, sonda nossos corações. Senhor, como fogo consumidor, ainda venha queimar nossas impurezas. Senhor, sonda nosso procedimento. Senhor, ainda venha alinhar, Senhor. Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Senhor Jesus, que essa santificação seja real em nós. Essa semana que se inicia, Senhor, nós queremos aprender a andar na sua presença, a viver nesse novo e vivo caminho. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa e guarda a vida dos nossos irmãos. Obrigado pela presença dos comportores. Senhor, continua salvando pessoas por meio deles. Senhor, a literatura que tem sido espalhada, tem sido divulgada. Senhor, que possa cair realmente na mão dos seus escolhidos. Senhor, dos predestinados. Senhor Jesus, oramos por cada semente que foi semeada durante essa semana. Senhor, que possa produzir frutos. Senhor Jesus, frutos de arrependimento, que eles possam te conhecer. Senhor Jesus, obrigado pelos irmãos da igreja em Araguaína. Continua, Senhor, nos santificando, continua nos levando, Senhor, para o que é perfeito. Senhor, almejamos o teu reino. Queremos reinar com o Senhor em vida. Senhor, santifica-nos mais. Senhor, seja com a saúde de cada irmão. Senhor, seja com a casa dos irmãos. Guarda-nos, Senhor, desse vírus maligno. Senhor Jesus, santifica a tua igreja, Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia.